A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 145 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 19 do segundo livro de Samuel, onde veremos o rei Davi que retorna a Israel, e também leremos o capítulo 24 do primeiro livro de Crônicas, onde veremos os sacerdotes aaronitas e os outros levitas no serviço da casa do Senhor, e por fim leremos o Salmo 39. Segundo livro de Samuel, capítulo 19. Então o rei estremeceu, subiu para a sala acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Anunciaram a Joabe: O rei chora e se lamenta por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a vitória converteu-se para todos em luto, pois o povo escutou: O rei está aflito por causa de seu filho. Por isso as tropas entraram na cidade furtivamente, como um exército envergonhado por ter fugido da batalha. O rei tinha coberto o rosto e gritava continuamente em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Joabe, porém, entrou na casa do rei e disse: Tu hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que salvaram tua vida e a vida de teus filhos e filhas, de tuas mulheres e concubinas. Tu mostras amor aos que te odeiam e ódio aos que te amam. Demonstraste hoje que teus chefes e teus servos nada significam para ti. Agora fica claro que se Absalão tivesse ficado com vida e nós todos morrido, estarias contente. Levanta-te e vai falar ao coração de teus servos. Juro-te pelo Senhor, se não saíres, ninguém ficará contigo esta noite. E isto será pior para ti do que todos os males que te sobrevieram desde tua juventude até agora. O rei levantou-se e sentou-se à porta. Anunciaram a todo o povo: O rei está sentado à porta, e todas as tropas apresentaram-se diante do rei. Entretanto, Israel tinha fugido, cada qual para sua tenda.
O povo todo em todas as tribos de Israel comentava: O Rei libertou-nos das mãos de nossos inimigos. Ele mesmo salvou-nos das mãos dos filisteus, mas agora teve de fugir de sua terra por causa de Absalão. Ora, Absalão, a quem tínhamos ungido como nosso rei, morreu na guerra. Por que ficais calados e não fazeis voltar o rei? Como chegasse aos ouvidos do rei e em sua casa aquilo que se comentava em todo o Israel, Davi mandou dizer aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: Falai aos anciãos de Judá: Por que seríeis vós os últimos a trazer o rei de volta à sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne. Por que seríeis os últimos a trazer o rei de volta? Dizei a Amasa: Não és osso meu e carne minha? Que Deus me cumule de castigos se não te tornares para sempre meu chefe do exército, no lugar de Joabe. Assim, Davi ganhou o coração de todos os anciãos de Judá, como se fossem um homem só. Enviaram um mensageiro para dizer ao rei: Volta, tu e todos os teus servos. O rei então voltou. Quando alcançou o Jordão, os habitantes de Judá chegaram a Gilgal para receber o rei e ajudá-lo a transpor o Jordão. Nessa altura, Semei, filho de Gera, benjaminita de Baurim, se apressou a descer com as tropas de Judá ao encontro do rei Davi. Conduzia consigo 1000 homens de Benjamim, entre os quais Siba, servo da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 criados. Desceram rapidamente até o Jordão, antes que o rei chegasse, e atravessaram o val para fazer passar a família real e fazer tudo o que agradasse ao rei. Quando o rei ia atravessar o Jordão, Semei, filho de Gera, lançou-se a seus pés, suplicando: Não leves em conta a minha culpa, meu senhor, nem te lembres, meu senhor o rei, do desacato que teu servo cometeu quando estavas saindo de Jerusalém. Não guardes isso no teu coração. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, eis que hoje vim por primeiro de toda a casa de José, descendo ao encontro do meu senhor o rei. Mas Absai, filho de Sárvia, interveio dizendo: Não se deveria executar Semei por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Davi, porém, respondeu: O que tentas comigo, filhos de Sárvia, para vos tornardes hoje meus adversários? Como matar hoje um homem em Israel? Será que não sei que hoje me tornei de novo rei de Israel? E o rei assegurou a Semei: Não morrerás, confirmando-o com juramento. Também Meribaal, o neto de Saul, tinha descido ao encontro do rei. Não tinha mais cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado a roupa, desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que voltou, são e salvo. Quando, pois, veio de Jerusalém ao encontro do rei, este lhe perguntou: Por que não me acompanhaste, Meribaal? Ele respondeu: Meu senhor, o rei, meu servo me enganou, pois, sendo aleijado, eu, teu servo, tinha mandado encilhar a jumenta, a fim de montar e dirigir-me para junto do rei. Mas ele foi caluniar a mim, teu servo, junto ao meu senhor o rei. Meu senhor o rei, porém, é como um anjo de Deus. Faze o que parecer bem a teus olhos. Toda a casa de meu pai só podia contar com a morte da parte de meu senhor o rei, mas tu admitiste o teu servo entre os que comem da tua mesa. Com que direito posso ainda reclamar algo do rei? O rei lhe respondeu: Por que ainda falar sobre esse teu assunto? A minha decisão é que tu e Siba compartilheis as terras. Meribaal replicou ao rei: Ele pode ficar com tudo, já que meu senhor o rei voltou são e salvo para casa. Também Berzelai de Galaade desceu de Rogelim e atravessou o Jordão até o rei, para dele se despedir junto do Jordão. Berzelai já era muito idoso, estava com 80 anos. Tinha provido ao sustento do rei durante a permanência dele em Maanaim,
pois era um homem muito abastado. O rei disse a Barzilai: Tu deves atravessar comigo, e vou prover o teu sustento comigo em Jerusalém. Barzilai respondeu ao rei: Quantos anos de vida ainda me restam para que eu suba com o rei a Jerusalém? Tenho hoje 80 anos. Será que consigo ainda distinguir o que é bom ou mal? Teu servo pode ainda perceber o gosto do que come ou bebe? Estou ainda em condições de me deleitar com as vozes de cantores e cantoras? Porque o teu servo seria ainda um peso para meu senhor, o rei? Teu servo apenas acompanha um pouco o rei na passagem do Jordão. Por que o rei me daria tal recompensa? Deixa-me voltar para morrer na minha cidade junto ao túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas olha, aqui está teu servo Camaã. Ele pode acompanhar o Senhor meu rei. Faze dele o que parecer bem a teus olhos. O rei replicou: Que Camaã venha comigo. Vou fazer por ele o que parecer bem a teus olhos. Tudo o que me solicitares eu te concederei. Depois as tropas todas atravessaram o Jordão, e o rei, a ponto de passar, beijou Barzilai, que voltou para casa. O rei prosseguiu a marcha até Gilgal, e Camaã seguia com ele. Toda a tropa de Judá e metade da tropa de Israel acompanhavam o rei. Então todos os homens de Israel dirigiram-se ao rei e lhe perguntaram: Por que te sequestraram os nossos irmãos de Judá, trazendo o rei, sua família e toda a sua guarda para o outro lado do Jordão? Então todos os de Judá responderam aos de Israel: É porque o rei é nosso parente próximo. Por que vos irritais por causa disso? Será que nós comemos da provisão do rei ou recebemos algum presente para nós? Os de Israel replicaram aos de Judá: Nós temos 10 partes na escolha do rei, e também quanto a Davi temos prioridade sobre vós. Por que nos desprezastes? Não fomos nós os primeiros a propor o regresso de nosso rei? Mas a palavra dos de Judá teve mais força que a de Israel. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. Classes dos Aaronitas. Os filhos de Aarão eram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do pai, sem deixarem filhos, e assim o sacerdócio foi exercido por Eleazar e Itamar. Davi com Sadoc, dos filhos de Eleazar, e Aquimeleque, dos filhos de Itamar, repartiu-os por turnos de serviço. Constatou-se que os chefes varões dos filhos de Eleazar eram mais numerosos que os de Itamar. Por isso dividiu-os em 16 chefes de clã dos filhos de Eleazar, e 8 dos de Itamar. Uns e outros foram divididos mediante sorteio, sendo que tanto entre os filhos de Eleazar como entre os de Itamar havia maiorais do santuário e maiorais de Deus. O levita Semeías, escriba, filho de Natanael, registrou-os na presença do rei, dos maiorais do sacerdote Sadoc, de Aquimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas. Registrava uma casa paterna de Eleazar e mais uma, e então uma de Itamar. A primeira sorte tocou a Joiaribe, a segunda a de Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seriorim, a quinta a Melquias, a sexta a Maiamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a 10ª a Sequenias, a 11ª a Eliasibe, a 12ª a Jacim, a 13ª a Ofa, a 14ª a Isbaabe, a 15ª a Belga, a 16ª a Emer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Áfises, a 19ª a Fetatias, a 20ª a Ezequiel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Dalaías e a 24ª a Maasias.
São esses os turnos de serviço para entrarem na casa do Senhor, de acordo com as normas dadas por meio de seu pai Aarão, em obediência às ordens recebidas do Senhor, Deus de Israel. Os restantes levitas: Subael, filho de Amram, e Jeedias, filho de Subael. Dos filhos de Roobias, Gesias o primeiro. Dos Isaaritas, Solomote. Dos filhos de Solomote, Jaate. Dos Hebronitas, Gerias, depois Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jequimaã o quarto. Filhos de Oziel: Micas. Dos filhos de Micas, Samir. Gesias era irmão de Micas. Dos filhos de Micas, Zacarias. Filhos de Merari, Moole e Muzi. Seus filhos, Jazias e Bani. Filhos de Merari, de seu filho Jazias, Soam, Jacur e Ebri. De Moole, Eleazar, que não teve filhos. Quanto a Cis, filho de Cis foi Jarameel. Filhos de Muzi, Moole, Éder e Jerimote. Esses eram os levitas segundo suas casas paternas. Eles tiraram a sorte do mesmo modo como seus irmãos, os Aaronitas, na presença do rei Davi, de Sadoc, de Aquimeleque e dos chefes de família dos sacerdotes e dos levitas, tanto os chefes de família como os irmãos menores. Salmo 39. Ao maestro do coro, para Iditum, Salmo de Davi. Eu disse: vigiarei os meus caminhos para não pecar com minha língua. Porei uma mordaça à minha boca, enquanto o ímpio estiver à minha frente. Calando-me, emudeci e guardei silêncio, inutilmente, e renovou-se a minha dor. Meu coração inflamou-se dentro de mim, e ao pensar acendeu-se um fogo. Falei com a minha língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, qual seja o número dos meus dias, para que eu saiba quanto é breve a minha vida. Vê, de poucos palmos fizeste os meus dias, e o tempo da minha vida é como um nada diante de ti. Apenas um sopro é todo ser humano. Como uma sombra passa o ser humano, pois é um sopro e se afadiga, entesoura coisas e não sabe quem as recolherá. E agora, que posso aguardar, Senhor? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, e não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Emudeci, não abrirei minha boca, pois foste tu que o fizeste. Afasta de mim teus flagelos. Desfaleci com o golpe da tua mão. Com censuras por causa da iniquidade, corriges o ser humano, e como a traça fazes corroer o que tem de precioso. Sim, é um sopro o ser humano. Escuta a minha oração, Senhor. Recebe com teus ouvidos o meu clamor. Não estejas surdo às minhas lágrimas, pois sou um migrante junto de ti, de passagem como todos os meus pais. Desvia de mim teu olhar para que eu tenha alívio, antes que eu me vá e não mais exista. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O relato do segundo livro de Samuel que ouvimos mostra Davi chorando pela morte de seu filho Absalão. Mas Joabe repreende o rei e lhe pede que deixe de chorar por Absalão e vá para fora, celebrar com o povo a vitória sobre o traidor, porque na realidade Absalão queria a morte de Davi, e quem o salvou foi o povo, que naquele momento pedia a presença e a liderança do rei. Em seguida, as tribos do norte se reagruparam em torno do rei para pedir-lhe o seu regresso a Jerusalém. E depois os homens de Judá também acabaram pedindo o mesmo. E na viagem de retorno a Jerusalém, entre Davi e o povo vão acontecendo encontros muito semelhantes aos que aconteceram quando o rei saiu fugido da Cidade Santa. Em alguns casos, os protagonistas desses encontros são os mesmos, como por exemplo no caso de Semei.
E em todos esses encontros, Davi tenta agir com generosidade e compreensão, para reagrupar todos ao seu redor. Vamos destacar aqui a figura de Semei, homem que amaldiçoou Davi durante a sua fuga de forma muito agressiva, insultando-o e atirando-lhe pedras. E agora ele reconhece que errou e pede perdão. Embora Absai instigue o rei a matar Semei, Davi mostra-se magnânimo e generoso e o perdoa. Perdão. Essa atitude que é tão importante na nossa vida está novamente em pauta. Davi soube perdoar Semei, apesar de tudo o que ele fizera. Mas Absai não se conforma, quer que Davi mate Semei. Como o ser humano tem dificuldade para perdoar? Como você agiria? Como Davi, perdoando? Ou seguiria o conselho de Absai, eliminando o ofensor? Esse episódio faz lembrar uma pergunta que Pedro fez a Jesus em certa ocasião. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na linguagem simbólica da Bíblia, isso significa que devemos perdoar sempre. Quanto sofrimento, quantas divisões, quantas guerras poderiam ser evitadas se o perdão e a misericórdia permeassem o nosso estilo de viver. E Jesus continua a sua resposta a Pedro contando uma história que vale a pena relembrar aqui. O reino dos céus é como um rei que vai acertar contas com seus empregados. Então ele encontra um empregado que tem uma dívida muito grande. Esse empregado lhe suplica um prazo e o rei acaba perdoando toda a dívida. Saindo dali, esse empregado que foi perdoado pelo rei encontra um dos seus companheiros que lhe deve uma pequena quantia. Esse companheiro também pede um prazo maior, mas ele não perdoa. Esse empregado ele vai lá e manda jogá-lo na prisão. Diante disso, os outros colegas que viram a situação vão contar ao rei. E o rei fica muito desapontado, chama o empregado e lhe diz: empregado perverso, eu perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E Jesus termina dizendo: é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. O Papa Francisco, em certa ocasião, ao explicar essa parábola, apresentou-nos nela 2 atitudes diferentes: a de Deus, representado pelo rei, e a do homem. No comportamento divino, a justiça é permeada pela misericórdia, enquanto o comportamento humano se limita à justiça. Jesus nos exorta a abrirmos-nos com coragem ao poder do perdão, porque nem tudo na vida se resolve com a justiça. Precisamos permeá-la sempre pela misericórdia. Perdoar de coração os nossos irmãos, esse deve ser o nosso jeito de reagir a qualquer ofensa. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade.
A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!